Amigo torcedor vascaíno, o presidente Pedrinho de fato punido pelo STJD, e eu vou trazer a você aqui neste vídeo detalhes dessa punição que chega a ser algo absurdo, tá? Definitivamente a frase contra tudo e contra todos, ela serve muito para o nosso Vascão. Além disso, trazer também informações sobre Renato Portaluppi, que está muito pressionado no comando técnico do Vasco, pois vem de sequências bem negativas. Falar também sobre o que aconteceu nessa manhã de hoje lá no CT Moacir Barbosa e também falar sobre Thales Magno, Thales mágico, né? Cria das categorias de base do nosso Vascão, para ficar de olho nesse jogador. Enfim, amigo, você terá pela frente um vídeo bastante agitado, bastante movimentado, cheio, né, das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, amigo torcedor, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Nosso Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E temos também o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então, se você aí do outro lado ainda não é um inscrito, né, do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha, claro, fazer parte da nossa família. Conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo, né, do nosso Vascão. Eu quero começar aqui primeiramente, já entrando no assunto sobre o presidente Pedrinho. Inclusive, para quem acompanha diariamente nossos vídeos, foi até uma informação que eu trouxe para vocês, né, ainda ontem, na quarta-feira, pois foi uma notícia que se confirmou exatamente no dia 16, ou seja, ontem mesmo, pois inicialmente o presidente Pedrinho, que antes apenas advertido, né, pelo STJD, neste momento foi condenado a 15 dias de suspensão. Eu faço questão de trazer a você, amigo torcedor, detalhes, né, de como funcionará essa suspensão para o presidente do Vasco da Gama. A decisão dada, né, pelo STJD, ela impede que o presidente Pedrinho, que é um executivo, né, do Vasco da Gama, ele frequente jogos, vestiário ou viaje, né, com a delegação para jogos fora do Rio de Janeiro. Ou seja, o presidente Pedrinho ele não pode, se o Vasco jogar em São Januário, estar presente em São Januário. O presidente Pedrinho ele não pode entrar no vestiário, ou seja, se ele não pode frequentar um estádio, automaticamente ele também não pode frequentar o vestiário em dias de partida. E o presidente Pedrinho não pode nem sequer viajar com a delegação quando o Vasco da Gama joga fora do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, o Vasco agora enfrenta o São Paulo nesse próximo final de semana, agora sábado, depois de amanhã, e no Rio de Janeiro. O Pedrinho não poderá estar nem sequer no estádio. E no meio da semana que vem, o Vasco tem o duelo do jogo de ida da Copa do Brasil contra o Paysandu. Esse jogo será em Belém do Pará. E o presidente Pedrinho não pode viajar com a delegação para duelos fora de casa. Então, olha o absurdo que o STJD fez com o Pedrinho, né? Para quem acompanha diariamente o nosso canal sabe muito bem que eu já havia colocado aqui para vocês essa informação ontem sobre a situação do Pedrinho. Eu faço questão agora de esclarecer tudo isso, porque, ao meu ver, é ridículo, é vergonhoso saber que o presidente do Vasco da Gama ele não pode viajar com a delegação. Gostaria muito de saber se essa situação aconteceria com algum outro clube, se o presidente BAP do Flamengo se envolvesse em algum problema com um árbitro, se ele também seria punido dessa forma pelo STJD, se a Leila Pereira se envolvesse com um problema com algum árbitro, ela também iria ser punida dessa forma como foi o presidente Pedrinho pelo STJD. A pena ela começa a contar amanhã, na sexta-feira, a partir do dia 1º de maio, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino. Olha aí, não, perdão, começa a valer amanhã, sexta ele volta a estar apto a partir do dia 1º de maio para cumprir todas as funções, né, como presidente do Vasco da Gama. Então, o presidente Pedrinho ele vai perder todos os compromissos do Vasco no mês de abril. Vasco São Paulo, sábado em São Januário,
Paysandu e Vasco no Mangueirão, Corinthians e Vasco pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena e Vasco da Gama e Olímpia em São Januário pela Copa Sul-Americana. O executivo poderá voltar a frequentar estádios no clássico contra o Flamengo no próximo dia 3 de maio no Maracanã. É isso, cara. É o que eu falo, amigo. É contra tudo e contra todos. Não tem jeito. E tem gente que ainda tem a audácia de dizer que o Vasco não é um clube prejudicado. Cara, o Vasco é muito prejudicado. O Vasco é muito perseguido. E coisas como essas que acontecem evidenciam mais do que nunca toda essa situação. Mas é isso. Sábado, depois de amanhã, sem o Pedrinho, o Vasco entra em campo contra o São Paulo, dentro de São Januário. E como está aparecendo aí na imagem para vocês, hoje o elenco Cruz Maltino foi ao gramado do CT Moacir Barbosa para mais um dia de preparação. Dessa vez, todo o elenco, né, junto os titulares e reservas, entraram em campo para se preparar para esse jogo importante que o Vasco da Gama terá contra o São Paulo, uma partida que é de fato obrigação vencer. Um início do Vasco que foi, posso até dizer, avassalador, né, de Renato Portaluppi. Foram 10 pontos conquistados em 12 pontos possíveis, né? O Vasco vence o Palmeiras, vence o Grêmio, empata com o Cruzeiro fora de casa e vence o Fluminense. O Vasco conquistou 10 pontos em 12. E agora, nesse momento, depois dessa grande sequência nos 4 primeiros jogos, o Vasco vive o seu pior momento sob o comando técnico de Renato Portaluppi. São 5 jogos sem vencer, 3 jogos pelo Brasileiro e 2 jogos pela Sul-Americana. O Vasco hoje ocupa a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro com 13 pontos, apenas 3 pontos acima do Z4 da zona do rebaixamento, que tem o Cruzeiro na 17ª colocação. O Vasco empatou com o Coritiba 1-1, perdeu para o Botafogo 2-1, empatou com o Barracas Central 0-0, empatou com o Remo 1-1 e perdeu para o Audax Italiano em São Januário na última terça pelo placar de 2-1. Renato Portaluppi, é claro, está sendo muito criticado e digo até muito pressionado, principalmente pela torcida do Vasco, internamente, né, dentro do Cruz Maltino. O clima não é de pressão para Renato Gaúcho, a diretoria dá toda a tranquilidade para Renato trabalhar. A gente viu essa postura por parte da diretoria já com o técnico Fernando Diniz. Não vai haver demissão do técnico Renato Gaúcho. A palavra demissão, inclusive, é algo que não vem sendo nem sequer comentado internamente. É uma loucura pensar na demissão de um técnico que chegou há pouco mais de um mês dentro do Vasco da Gama e teve uma sequência tão legal nos 4 primeiros jogos. Hoje é um momento de instabilidade que o técnico vive, isso é reconhecido internamente, e o trabalho que o Vasco da Gama vem fazendo para tentar, ao lado de Renato Portaluppi, mudar essa fase, é detectar os problemas. E a partir disso o Vasco vem conseguindo, né, junto com a comissão de Renato Gaúcho, detectar exatamente quais são esses problemas que vêm fazendo com que a bola não entre e com que a vitória não chegue. Um dos problemas, por exemplo, é a questão da pontaria. O Vasco é uma equipe que cria grandes chances, é uma equipe que chega ao ataque até com relativa frequência, mas peca muitas vezes nas oportunidades que tem de fazer gols. Contra o Botafogo, eu preciso nem ficar falando muito, né? O Tietchan perde um gol dentro da área, o Nuno Moreira cabeceia uma bola dentro da área também para fora, chances muito desperdiçadas que não podem ser perdidas. Contra o Remo no último sábado, o Rojas é um jogador que, enquanto o Vasco vencia o jogo por 1-0, num passe lindo do Thiago Mendes na cara do gol, desperdiça uma chance absurda. Então o Vasco, ele perdeu a oportunidade, principalmente nesses jogos, né, contra Remo e Botafogo, que caso convertesse, eram chances claríssimas de gols, né? Jogadas ali que nasceram, que era para o Vasco converter e sem nenhum tipo de dificuldade vencer a partida, fazem com que internamente se entenda que as chances estão sendo criadas, que o Renato está trabalhando taticamente para esse time criar oportunidades claras de gol, mas o gol não surge muito mais por um problema técnico dos jogadores do que por um problema tático do Vasco da Gama. Outra questão é a bola aérea. Já foi feito um levantamento que a bola aérea é uma preocupação. Dos 6 gols levados pelo Vasco nesses 5 jogos, 4 gols tiveram origem em cruzamentos, sejam em lances de bola rolando ou oportunidade através de bolas paradas, né? A equipe ainda não conseguiu, Renato principalmente, ainda não conseguiu organizar a equipe nessa questão, que já era um calcanhar de Aquiles antes mesmo da chegada do Renato Gaúcho, tendo o técnico Fernando Diniz na beirada do campo.
E outra questão, a parte física. Renato Portaluppi, ele vem sempre pontuando isso nas entrevistas coletivas, que o Vasco encarou longas viagens durante esse período. O time percorreu, para você ter noção, mais de 6 mil quilômetros nesses 5 jogos, entre Curitiba e Belém do Pará, nesse começo de mês, para os compromissos fora de casa no Campeonato Brasileiro. O Renato já deixou muito claro que vai poupar jogadores na Sul-Americana, porque a prioridade é o Brasileirão. Não à toa o Vasco entrou com o time reserva tanto contra o Barraca Central, quanto também contra o Audax no meio da semana. Então, é uma pressão forte para Renato Portaluppi, que vai ter que passar por esse momento. É um cenário muito adverso, é um cenário de fato muito negativo. E sábado, em São Januário, às 6h30 da noite, o Vasco enfrenta o São Paulo para virar essa chave, né? Vamos ver, amigo. Esperar que o Renato vire de fato essa chave com o grupo e vença essa partida, que será de suma importância conquistar os 3 pontos e reencontrar o caminho das vitórias. Você acha que dá para o Vascão vencer o São Paulo dentro de casa? É obrigação, né? Vamos ver o que vai acontecer. E para fechar com vocês, esse nosso Fala Gigante, né, amigo? Falar sobre Thales Magno. E aí eu falo, Vasco não precisa de atacante? Tá aí, cara. As oportunidades, elas aparecem, mas infelizmente não aproveitam. O Thales entrou em campo com a camisa do New York City e marcou 3 gols, tá, amigo? Fez o chamado hat-trick com a camisa do clube norte-americano. O Thales Magno já está há um tempinho aí no New York City, né? Foi inclusive o New York City que compra o Thales Magno do Vasco da Gama. O Thales é um jogador ainda jovem, tem apenas 23 anos de idade, mas é um atleta muito experiente, sem dúvida nenhuma. E o New York City entrou em campo pelo Campeonato Norte-Americano contra a equipe do Westchester na última terça-feira, dia 14 de abril. O New York City venceu a partida pelo placar de 5-2 e dos 5 gols do clube norte-americano, o Thales foi responsável por marcar 3 deles. O Thales, que não vem sendo titular, tá, do New York City, mas ganhou essa oportunidade de ser titular na última partida, marcou 3 gols e muito provavelmente vai aparecer novamente no time titular do clube norte-americano. E por que eu tô falando que é uma grande oportunidade que o Vasco não aproveita? Cara, porque o Thales, ele foi emprestado, né, ao Corinthians na temporada de 2024, ele chega ao Corinthians no meio do ano de 2024. O empréstimo com o Corinthians era apenas até o meio do ano passado. O Corinthians renova esse empréstimo até o final do ano passado. O New York City não mostrou nenhum problema pela renovação, ele fica até o final do ano passado. O Corinthians não quis renovar e o New York City pegou de volta. Mas qualquer outro clube aparecesse tendo o desejo da contratação do Thales Magno, o New York City o liberaria. O Thales é um jogador que joga pelo lado esquerdo do campo, né? Ele é considerado um ponta esquerda, mas eu o considero muito mais como um meia esquerda. Ele tem características até muito parecidas com o Nuno Moreira, só que eu acho o Thales mais habilidoso que o Nuno Moreira, tem um chute melhor que o Nuno Moreira, é um jogador de mais confronto direto do que o Nuno Moreira, mais técnico do que o Nuno Moreira, é cria do Vasco e é mais novo que o Nuno Moreira. E aí a gente fica olhando tanto para um jogador e esquece das oportunidades. O Thales, ao meu ver, seria uma grande oportunidade de mercado. Eu não estou falando que o Vasco tem alguma coisa com o Thales, eu acho que nem vai ter, tá? Na janela do meio do ano. Mas são oportunidades que surgem, que aparecem, e o Vasco da Gama não as aproveita. Eu não tenho dúvidas que se o Vasco bate um telefone, alô, New York, como está a situação do Thales? O New York faria um negócio com o Vasco. Mas é sobre isso, né, amigo? Deixa a sua opinião nos comentários. Enquanto o Thales brilha lá, né, no futebol norte-americano, que foi por isso que eu trouxe a notícia, você acha que valeria a pena? Tem uma vaguinha no elenco do Vasco? Coloque a sua opinião. Bom, eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas dessa quinta-feira. E já já eu tô de volta com o nosso